A maior pergunta que a humanidade já fez é: o que existia antes de tudo? Antes do tempo? Antes da matéria? Antes da luz? A Bíblia não começa com "era uma vez". Ela começa respondendo a esse mistério na lata. O texto afirma que antes do cronômetro universal começar a girar, já existia uma mente. Não o nada, mas alguém, uma inteligência eterna e incriada, que decidiu que o silêncio absoluto não seria a palavra final. De repente, a ordem é dada. Essa voz diz: haja luz, e a escuridão primitiva é rasgada. A partir desse momento, começa uma sequência de 6 dias de organização frenética. A atmosfera é criada, a terra seca emerge de um oceano global, e a vida explode em cores e forma. O palco estava sendo montado para algo específico. O Criador, então, forma os animais. E, por último, o ser humano. Mas aqui há uma diferença brutal. O homem e a mulher não são criados apenas para viver ali, mas para reinar. Deus os coloca em uma região geográfica real, cercada pelos rios Tigre e Eufrates. A vida deles era simples. Tinham acesso total, segurança absoluta e conexão direta com quem os criou. Não existia ansiedade, não existia morte, não existia medo, mas havia uma única regra nesse território. No centro do jardim, uma árvore funcionava como um teste de autoridade. A instrução era clara: podem comer de tudo, menos dessa aqui. Não era sobre a fruta, era sobre a hierarquia. Se comessem, estariam declarando independência, dizendo que sabiam governar melhor que o próprio Criador. A consequência seria fatal. A morte entraria na história. Tudo parecia sob controle, mas na borda desse paraíso, uma criatura astuta observava, sabendo que a melhor forma de destruir aquele reino não era com uma guerra, mas com uma dúvida. E é exatamente isso que vamos desenrolar agora. Neste vídeo, você vai descobrir as respostas para as perguntas que todo mundo faz, mas poucos entendem. O que realmente existia antes do mundo começar? Já te dei um spoiler, mas vai além. Por que, se tudo foi criado perfeito, hoje existe tanto mal, doença e sofrimento? A decisão de comer aquele fruto foi apenas o detonador. Em questão de horas, a vergonha entrou, a culpa separou o casal e eles foram expulsos para um mundo hostil, onde a sobrevivência exigia suor e sangue. Mas, se você acha que o problema parou na desobediência de Adão e Eva, espere para ver a primeira geração nascida fora dos portões. O colapso moral foi instantâneo e brutal. O primeiro bebê humano da história, Caim, cresceu para se tornar não apenas um agricultor, mas o primeiro assassino em série de um homem só. E o motivo não foi território ou dinheiro, foi religião. Ele e seu irmão, Abel, ofereceram sacrifícios a Deus. Abel trouxe um cordeiro, entendendo que o pecado exigia uma vida em troca. Caim trouxe vegetais, o fruto do seu próprio esforço. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, o ego dele não suportou. Ele atraiu o irmão para o campo. Não havia armas de fogo na época. Então, imagine a brutalidade física necessária para tirar a vida de outro homem usando uma pedra ou um pedaço de madeira. O sangue de Abel tocou o chão, e a terra, que antes produzia vida, agora bebia morte. Caim foi marcado e exilado, mas aqui acontece algo que a maioria das pessoas ignora. Ele não foi viver isolado em uma caverna como um selvagem. Ele fundou a primeira cidade da história. Pense na ironia disso. A civilização humana, com suas muralhas, sistemas e segurança, foi inaugurada pelo primeiro criminoso da humanidade. Seus descendentes não eram primitivos. A Bíblia descreve que eles desenvolveram rapidamente a metalurgia, forjando bronze e ferro, e criaram instrumentos musicais complexos. A tecnologia avançava rápido, mas a moralidade regredia na mesma velocidade. Poucas gerações depois, surge um homem chamado Lameque. Ele quebrou o padrão do casamento original, tomando 2 esposas para si, e ficou famoso por escrever a primeira poesia registrada na história. Mas não era um poema de amor, era uma confissão de assassinato, onde ele se gabava para suas esposas de ter matado um jovem apenas por tê-lo ferido.
A violência tinha deixado de ser um crime para virar cultura, celebrada e musicada. O mundo estava cheio de cidades fortificadas, ferramentas de ferro e arte, mas estava absolutamente podre por dentro. A humanidade tinha se tornado uma máquina de guerra eficiente, e o Criador olhava para baixo, vendo que a única solução possível seria um reset total do sistema. Esse reset não seria diplomático. A decisão foi radical: limpar o tabuleiro completamente. O dilúvio não seria apenas chuva, seria uma desconstrução geológica. Mas havia um homem que nadava contra a corrente. Noé recebeu um projeto de engenharia que desafiava a lógica: construir uma caixa de madeira colossal, com o tamanho de um transatlântico moderno, longe de qualquer mar. Durante décadas, ele e seus filhos cortaram árvores e montaram essa estrutura, enquanto a sociedade ao redor continuava brutal e indiferente. Então, os animais começaram a chegar, guiados por instinto, e a porta maciça da arca foi fechada por fora. As fontes do abismo se romperam. A água subiu até cobrir as montanhas mais altas. Tudo o que respirava fora daquele barco de madeira morreu. Quando a água baixou meses depois, a família de Noé saiu para um mundo silencioso e vazio. Era um recomeço. Deus fez uma aliança, colocando um arco-íris no céu como assinatura de que nunca mais destruiria o mundo com água. Mas o coração humano não tinha mudado. Séculos se passaram, a população cresceu e migrou para uma planície chamada Sinear. Em vez de se espalharem e povoarem a terra como Deus havia mandado, eles decidiram se aglomerar. Descobriram uma nova tecnologia: tijolos queimados e betume. Com isso, podiam construir mais alto e mais forte do que com pedras soltas. Eles disseram: vamos construir uma cidade e uma torre que toque nos céus, para fazermos um nome para nós mesmos. Era o orgulho humano tentando novamente ocupar o lugar divino. Agora, com engenharia avançada, Deus desceu para ver a construção. Ele viu que, se o povo continuasse unido com aquela motivação rebelde, nada seria impossível para ele. A intervenção foi cirúrgica. Em um momento, o mestre de obras pedia um tijolo e o operário entregava argamassa, sem entender uma palavra. A comunicação entrou em colapso. O caos linguístico parou a obra imediatamente. As pessoas se agruparam por idioma e se espalharam pelo mundo, abandonando a torre incompleta como um monumento ao fracasso da arrogância humana. As nações nasceram ali, divididas e confusas. Mas o plano de resgate não parou. Deus agora mudaria a estratégia. Em vez de lidar com toda a humanidade de uma vez, ele escolheria um único homem, um idoso vivendo no meio da idolatria, para começar uma nação exclusiva. Se você fosse começar uma nação do zero para salvar o mundo, provavelmente escolheria um general jovem ou um rei poderoso com exércitos prontos. A estratégia divina foi o oposto exato. O escolhido foi um homem de 75 anos, casado com uma mulher estéril, vivendo no conforto da antiga cidade de Ur, onde a lua era adorada como Deus. O nome dele era Abrão. A proposta que ele recebeu desafiava qualquer lógica de sobrevivência. Abandone sua terra, sua herança e a segurança do clã de seu pai para caminhar em direção a um lugar desconhecido. A promessa era que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele aceitou o risco. Trocou casas de tijolos por tendas no deserto de Canaã, tornando-se um nômade vulnerável em uma terra cheia de tribos hostis. Mas havia um problema biológico gritante. A promessa dizia que seus descendentes seriam incontáveis como as estrelas no céu noturno, mas a realidade mostrava uma tenda vazia. O tempo passou, a pele enrugou e a esperança virou desespero. Sara, sua esposa, cansada de esperar, sugeriu uma solução humana para um problema divino: usar sua serva egípcia para gerar um herdeiro. O resultado foi o nascimento de Ismael, trazendo conflito doméstico e rivalidade, não a paz prometida. Foi só quando Abrão tinha 99 anos e qualquer chance natural já tinha desaparecido que o milagre aconteceu. Isaque nasceu, o filho do riso.
Mas a narrativa sofre uma guinada aterrorizante logo depois. A mesma voz que prometeu o menino agora pedia que ele fosse devolvido em um altar de sacrifício. Pai e filho subiram o Monte Moriá. A lenha foi arrumada, o garoto amarrado e a faca levantada. No último segundo, a mão de Abrão foi segurada. Deus proveu um carneiro preso nos arbustos para morrer no lugar do menino. A mensagem para aquela cultura antiga foi um choque. Esse Deus não queria sangue humano. Ele proveria o substituto. A tocha foi passada para Isaque e depois para seu filho, Jacó. Um homem complicado que passou a vida enganando pessoas até ter um encontro físico com Deus e ter seu nome mudado para Israel. Jacó teve 12 filhos, homens brutos que formariam a base da futura nação. Mas o ambiente familiar era tóxico. O filho favorito, José, recebia tratamento especial e túnicas coloridas, enquanto os irmãos mais velhos acumulavam um ódio silencioso. Eles olharam para o garoto sonhador no meio do pasto e decidiram que não bastava ignorá-lo. Ele precisava desaparecer do mapa, nem que para isso tivessem que vender o próprio sangue como mercadoria barata para mercadores estrangeiros. José chegou ao Egito como uma mercadoria, acorrentado e sem valor, mas a habilidade de interpretar sonhos o tirou de uma cela imunda e o colocou direto no trono, logo abaixo do faraó. Ele gerenciou uma crise de fome global com tanta competência que o Egito se tornou o cofre de alimentos do mundo antigo. Quando seus irmãos apareceram pedindo comida, a vingança estava pronta na mesa, mas José escolheu a reconciliação. Ele entendeu que aquela traição familiar foi a ferramenta usada para salvar vidas. A família inteira migrou para o delta do Nilo, protegida e alimentada. A história avança rápido 400 anos, e o cenário muda drasticamente. O novo imperador não conhecia José e não via aquele povo crescendo como aliados, mas como uma ameaça interna. A solução política foi brutal: escravidão em massa. Os descendentes de Abraão, que tinham promessas de reinar, agora passavam os dias amassando barro e palha sob o sol escaldante, com chicotes estalando nas costas. O clamor deles subiu, e a resposta veio na forma de um fugitivo gago de 80 anos chamado Moisés. Ele voltou do deserto com um pedaço de madeira na mão e uma ordem absurda para o homem mais poderoso da terra: deixe meu povo ir. Faraó riu. Para ele, o Deus dos escravos não existia. A resposta divina foi um ataque sistemático à teologia egípcia. 10 pragas atingiram o país, cada uma humilhando um deus específico do panteão local. O Nilo, fonte de vida, virou sangue. O sol, adorado como Ra, foi apagado por uma escuridão densa. Na última noite, a morte passaria por todas as casas, e a única proteção era o sangue de um cordeiro pintado na madeira da porta. Foi a primeira Páscoa, um sinal de que o juízo podia ser desviado por um substituto inocente. Se você acredita que Deus pode abrir caminhos onde só existem muralhas, comente agora: o meu Deus abre o mar. Eles saíram, mas Faraó mudou de ideia. 600 carros de guerra, a tecnologia militar de ponta da época, perseguiram os ex-escravos até a beira do Mar Vermelho. Era um beco sem saída. Água na frente, espadas atrás. A lógica dizia que o massacre era certo. Foi quando o vento soprou e o impossível aconteceu. O mar se rasgou ao meio, formando paredes líquidas. O povo atravessou a pé enxuto, e quando o exército egípcio tentou seguir, as águas colapsaram, afogando a maior força militar do mundo. Eles estavam livres, mas agora tinham outro problema. Eram uma multidão de milhões no meio de um deserto hostil, sem leis, sem governo e prestes a descobrir que a liberdade exige regras rígidas para não virar caos. Sair do Egito foi a parte fácil. O pesadelo foi tirar o Egito de dentro das pessoas. A multidão acampou na base de uma montanha de granito chamada Sinai, onde o céu escureceu e trovões fizeram o chão tremer. Não era uma reunião religiosa pacífica, era um encontro aterrorizante com a santidade absoluta. Ali, eles receberam os 10 mandamentos, não como uma lista burocrática de restrições, mas como um espelho moral. A lei mostrava o padrão de perfeição exigido,
mas também revelava o quanto eles estavam quebrados. Antes mesmo de Moisés descer com as tábuas de pedra, o povo já estava adorando um bezerro de ouro no vale, provando que a liberdade sem caráter vira anarquia em questão de dias. O dilema era mortal. Como um Deus perfeitamente justo poderia habitar no meio de um povo rebelde sem consumi-los? A solução foi um sistema de engenharia espiritual chamado tabernáculo. Era uma tenda portátil, coberta de peles, onde o céu tocava a terra. Mas a entrada tinha um preço alto. O pecado exigia pagamento, e a moeda era a vida. Touros e bodes eram degolados diariamente, e o cheiro de sangue e incenso impregnava o acampamento. A lógica era brutal, mas necessária. Um inocente morria para que o culpado pudesse viver. Era um sistema provisório, uma sombra apontando para algo definitivo que ainda viria no futuro. 40 anos de caminhada no deserto foram necessários para enterrar a geração que duvidou e levantar uma nova, forjada na dificuldade. Sob o comando de Josué, um general que sucedeu Moisés, eles finalmente chegaram à fronteira de Canaã. A primeira barreira era Jericó, uma cidade-fortaleza com muralhas duplas que pareciam impossíveis de derrubar sem máquinas de cerco. A estratégia de batalha foi a mais estranha da história militar. Marchar em silêncio por 6 dias e gritar no 7º. Quando as trombetas soaram, a engenharia humana falhou. As muralhas colapsaram para fora. E a conquista começou. A terra foi dividida e, pela primeira vez, eles tinham um lar. Casas que não construíram, vinhas que não plantaram. Parecia o final feliz da jornada. Mas a morte de Josué deixou um vácuo de liderança perigoso. Sem um rei central e sem um líder moral forte, cada tribo começou a fazer o que parecia certo aos seus próprios olhos. O ciclo de vitórias estava prestes a ser substituído por uma espiral de caos político e moral que faria a nação implorar por um salvador humano, esquecendo-se de quem realmente os havia tirado das correntes. Sem uma autoridade central, Israel mergulhou em 300 anos de anarquia tribal. O livro de Juízes descreve uma espiral de violência, onde a moralidade era decidida pela conveniência pessoal. Quando a opressão de inimigos com carros de ferro se tornava insuportável, Deus levantava um libertador militar. Mas assim que esse líder morria, o povo voltava para a lama. Cansados de serem vulneráveis, os anciãos exigiram uma mudança política drástica. Queriam um rei, igual a todas as outras nações. O profeta Samuel avisou que a monarquia custaria caro, com impostos altos e o recrutamento forçado de seus filhos para guerras. Mas o desejo de segurança falou mais alto que a liberdade. O primeiro monarca, Saul, parecia o candidato perfeito em qualquer campanha eleitoral. Alto, forte e carismático. Mas a coroa revelou um interior inseguro e paranoico. A rejeição dele abriu espaço para um pastor de ovelhas ruivo que ninguém levaria a sério em um campo de batalha. Davi não conquistou o trono apenas matando um gigante filisteu com uma funda. Ele unificou as tribos e transformou Jerusalém em uma capital fortificada. Foi para ele que Deus fez uma promessa dinástica que desafiava o tempo. Um descendente seu ocuparia o trono para sempre. Não era sobre política momentânea, mas sobre uma linhagem eterna que começava ali. O filho de Davi, Salomão, levou a nação ao auge econômico e cultural. Ele construiu o templo, uma maravilha arquitetônica coberta de ouro que servia como ponto de encontro físico entre o divino e o humano. A glória de Deus encheu o lugar e a paz reinava nas fronteiras. Mas a prosperidade é um teste mais difícil que a adversidade. Para manter alianças internacionais, Salomão encheu seu harém com princesas estrangeiras que trouxeram seus próprios deuses para dentro dos muros sagrados. O homem mais sábio do mundo cometeu a tolice de dividir sua lealdade. O império estava rico, mas a fundação espiritual estava podre. Quando ele morreu, a tensão acumulada por anos de impostos pesados e idolatria estava prestes a explodir em uma guerra civil que rasgaria o mapa ao meio. A decisão que partiu a nação ao meio não foi tomada em um campo de batalha,
Mas em uma reunião de conselho, o herdeiro de Salomão, Roboão, recebeu um ultimato dos trabalhadores cansados: diminuir a carga brutal de impostos ou enfrentar uma greve geral. A resposta do novo rei foi de uma arrogância suicida. Ele disse que seu governo seria ainda mais pesado que o anterior. O resultado foi imediato. 10 tribos do norte declararam independência instantânea, formando o Reino de Israel, enquanto apenas 2 tribos do sul permaneceram leais a Jerusalém, formando o Reino de Judá. Agora, havia 2 tronos, 2 capitais e o dobro de idolatria. Para evitar que seu povo viajasse ao sul para adorar no templo, os reis do norte criaram sua própria religião estatal, instalando bezerros de ouro nas fronteiras. Não era apenas heresia, era uma estratégia política de controle de massas. Deus enviou profetas para intervir. Homens como Elias, Isaías e Jeremias não eram adivinhos de bola de cristal. Eram ativistas que confrontavam a corrupção no palácio. Eles gritavam que exércitos estrangeiros estavam a caminho, não apenas por expansão territorial, mas como uma ferramenta de correção divina. Foram ignorados, zombados e jogados em poços de lama. O prazo de validade da paciência divina expirou. O norte caiu primeiro, atropelado pela máquina de guerra assíria, um império famoso por esfolar prisioneiros vivos. O sul viu tudo isso e não aprendeu nada. Pouco tempo depois, a superpotência da vez, a Babilônia, cercou Jerusalém. O cerco durou meses, transformando a cidade sagrada em uma panela de pressão de fome e doença. Quando as muralhas foram rompidas, a carnificina foi total. O rei de Judá assistiu à execução dos próprios filhos antes de ter seus olhos furados, garantindo que a última coisa que veria seria o fim de sua linhagem. O impensável aconteceu em seguida. Os soldados babilônios entraram no templo, saquearam o ouro e atearam fogo em tudo. A casa de Deus virou cinzas. A elite sobrevivente foi acorrentada e arrastada por 800 quilômetros até a Babilônia, forçada a viver no coração da cultura inimiga. A terra prometida ficou vazia e a pergunta que restou era perturbadora. Se o templo caiu e a linhagem real foi cortada, a promessa antiga feita a Abraão e Davi tinha falhado. Você conseguiria manter sua fé intacta se visse sua igreja queimada, sua cidade destruída e fosse obrigado a servir ao império que matou sua família? 70 anos depois que a fumaça de Jerusalém baixou, a geopolítica mundial virou de cabeça para baixo em uma única noite. O Império Babilônico, que parecia invencível, caiu diante dos persas. O novo imperador, Ciro, fez uma jogada diplomática que ninguém esperava. Assinou um decreto permitindo que os exilados voltassem para casa. Parecia o final feliz que os profetas haviam prometido, mas quando as caravanas chegaram ao destino, a euforia morreu na garganta. Jerusalém não era uma cidade esperando para ser habitada. Era um cemitério de pedras queimadas e muralhas derrubadas, onde raposas e bandidos eram os únicos donos do território. A reconstrução não foi um projeto de arquitetura, foi uma operação de guerra. Neemias, que trocou o conforto do palácio persa pela poeira da Judéia, organizou o trabalho em um regime de tensão total. Os pedreiros trabalhavam com uma espátula em uma mão e uma espada curta na outra, dormindo vestidos com suas armaduras, porque as tribos vizinhas ameaçavam atacar a qualquer momento. O templo finalmente foi reerguido, mas a decepção foi esmagadora. Os homens mais velhos, que ainda lembravam da glória da construção de Salomão, choraram alto quando viram o novo prédio. Era menor, mais simples e o mais assustador, a nuvem de glória visível que enchia o lugar antigamente não apareceu na inauguração. A estrutura estava lá, mas a sensação era de que algo vital ainda faltava. Então, começou a fase mais angustiante de toda essa história. O profeta Malaquias entregou uma última mensagem de alerta e, depois disso, o transmissor divino foi desligado. 400 anos se arrastaram sem uma única voz profética, sem milagres, sem novas escrituras. Foi um vácuo espiritual absoluto. Enquanto o céu estava mudo, a terra tremia com a marcha de novos impérios.
A cultura grega invadiu a região, forçando uma modernização à força, e logo depois, as legiões de Roma chegaram para ficar. A Judéia se tornou um barril de pólvora. O povo, agora oprimido por governadores romanos corruptos e impostos abusivos, se apegava desesperadamente aos rolos antigos. Eles liam sobre um Messias, um guerreiro santo que esmagaria os inimigos e traria a justiça de volta. Grupos radicais afiavam facas em becos escuros e a elite religiosa criava regras rígidas para tentar forçar a mão de Deus a agir. A tensão estava no limite. O mundo antigo prendia a respiração esperando um leão rugir e devorar os romanos, sem fazer ideia de que a resposta viria de um lugar irrelevante, na forma mais frágil possível. A expectativa era de um general montado em um cavalo branco, alguém que quebrasse os dentes de Roma com uma espada de ferro. Mas a resposta divina à tensão de 400 anos foi desconcertante. O libertador não nasceu em um palácio fortificado, mas em um abrigo de animais, nos fundos de uma hospedaria lotada, em uma vila insignificante chamada Belém. Cresceu como um trabalhador braçal, cheirando a serragem e suor, em uma região que a elite religiosa considerava atrasada. Quando esse carpinteiro, Jesus, largou as ferramentas aos 30 anos para começar seu movimento, ele não recrutou soldados. Chamou pescadores rudes e cobradores de impostos odiados para formarem seu gabinete oficial. O discurso dele era um choque cultural absoluto. Enquanto os zelotes queriam degolar os romanos, ele ordenava amar os inimigos. Enquanto os fariseus mediam santidade por regras externas de lavagem de mãos, ele dizia que o problema real estava na intenção do coração. Mas não eram apenas palavras bonitas. Ele tinha autoridade sobre a matéria. Cegos enxergavam, tempestades paravam com uma frase, e funerais eram cancelados porque o morto se levantava do caixão. A popularidade explodiu, mas o perigo também. Para o Sinédrio, o Tribunal Supremo Religioso, ele não era um salvador. Era uma ameaça política que desestabilizaria a frágil paz com o império. A conspiração foi rápida e suja. Um de seus amigos próximos vendeu a localização dele pelo preço de um escravo. Jesus foi preso à noite, julgado em um processo ilegal, cheio de falsas testemunhas, e entregue ao governador romano, Pilato. O império não encontrou crime nele, mas cedeu à pressão da multidão. A execução foi brutal. Ele foi açoitado até a carne rasgar e pregado em uma cruz, a punição reservada para terroristas e escravos rebeldes. Ali, suspenso entre o céu e a terra, aconteceu o evento central de toda a narrativa bíblica. O céu escureceu ao meio-dia. Enquanto o sangue escorria, ele não pediu vingança, pediu perdão. A Bíblia diz que, naquele momento, ele estava absorvendo a culpa acumulada desde o jardim, pagando a dívida que o sistema de sacrifícios de animais apenas adiava. Ele gritou: "Está consumado", e morreu. O véu do templo, uma cortina grossa que separava o lugar sagrado, rasgou-se de cima a baixo sem mãos humanas. O acesso estava livre, mas o líder estava morto. O corpo foi trancado em uma tumba de pedra, selado com a insígnia romana e guardado por soldados de elite. Parecia o fim trágico de mais um falso Messias. Se a história terminasse no sepultamento, o cristianismo teria morrido na mesma semana. Movimentos messiânicos da época sempre acabavam quando o líder era executado. Os seguidores se dispersavam para não serem os próximos na cruz. Mas 3 dias depois, algo aconteceu que a inteligência romana não conseguiu explicar. O selo imperial estava quebrado, a pedra de 2 toneladas havia rolado e o corpo tinha desaparecido. Os guardas estavam aterrorizados. Logo em seguida, o impossível foi relatado. O carpinteiro executado estava andando por Jerusalém, comendo com amigos e exibindo as marcas dos pregos nas mãos. Mas vivo e tangível, ele ficou 40 dias dando instruções finais. A missão agora não era tomar Jerusalém à força, mas invadir o mundo com uma notícia. Ele subiu aos céus, deixando um grupo de 120 pessoas em uma sala, aguardando a promessa final. Quando aconteceu,
não foi discreto. Um som de vento furioso invadiu a casa e línguas de fogo pousaram sobre ele. Era o Espírito Santo, a própria presença de Deus, não mais restrita a um templo de pedra, mas habitando dentro de pessoas comuns. Aqueles pescadores medrosos se transformaram em oradores destemidos instantaneamente. Pedro, que dias antes negara conhecer Jesus para uma serva, agora acusava publicamente milhares de pessoas de terem matado o Messias. E em vez de serem presos, 3.000 se juntaram ao movimento em um único dia. A perseguição começou feroz. Estevão foi apedrejado em praça pública, mas o sangue dos mártires funcionou como combustível. Quanto mais tentavam esmagar o grupo, mais ele se espalhava para fora das fronteiras judaicas. O maior golpe de ironia divina aconteceu com Saulo, um caçador de cristãos que tinha autorização oficial para prender e matar. No caminho de uma operação, ele foi derrubado por uma luz ofuscante e ouviu a voz do homem que perseguia. Saulo se levantou cego e se converteu em Paulo, o maior missionário da história, levando a mensagem para o coração do império. Ele viajou milhares de quilômetros, naufragou, foi açoitado e preso, mas escreveu cartas que hoje formam metade do Novo Testamento, explicando que a salvação não era por mérito humano, mas por graça. O Império Romano, com todo o seu ferro e lei, estava sendo infiltrado não por espada, mas por uma ideia indestrutível que atravessava classes sociais e etnias. Décadas depois, todos os apóstolos originais haviam sido executados, exceto um. João, agora um idoso, estava exilado em Pátimo, uma ilha-prisão rochosa, no mar Egeu. O império parecia ter vencido e as igrejas estavam cansadas. Foi nessa solidão que ele recebeu a última peça do quebra-cabeça, uma visão panorâmica do desfecho da história humana, conhecida como Apocalipse. Não era um filme de terror para assustar, mas uma revelação de bastidores para mostrar quem realmente estava no controle. João viu o trono do universo, e ele não estava vazio nem ocupado por César. Ele viu o cordeiro que foi morto, agora de pé como um leão, abrindo os selos da história. A visão descrevia um período de tribulação intensa, onde o mal humano e espiritual atingiria seu ápice, personificado em um sistema global de governo e adoração forçada. Mas o clímax não seria uma negociação diplomática. O céu se abriria e aquele carpinteiro voltaria, não mais para ser julgado, mas para julgar. Ele viria para remover o mal definitivamente, lançando a antiga serpente e a morte no esquecimento eterno. A cena final da Bíblia é um retorno à simetria do início, mas melhorada. João viu uma nova Jerusalém descendo do céu, uma cidade onde a arquitetura reflete a glória de Deus. Não há mais templo, porque a presença divina está em todo lugar. Não há mais choro, nem dor, nem luto. O jardim do Éden é restaurado, mas agora é uma cidade-jardim, aberta e segura. A árvore da vida, bloqueada lá no começo por querubins e espadas, está disponível novamente no centro da praça. A história que começou com uma expulsão termina com um convite de boas-vindas. O plano de resgate, desenhado antes do tempo existir, foi concluído com sucesso total. A humanidade, lavada e restaurada, finalmente pode caminhar com seu Criador sem medo, completando o propósito para o qual foi desenhada desde o primeiro fôlego. Agora clique na tela para descobrir como Noé conseguiu sobreviver 370 dias dentro da arca durante o dilúvio. Isso eu não contei aqui. Clique no vídeo na tela e descubra esse segredo.